Olá, pessoal. Bom ou não? A Maurício Zanforlin, diretamente aqui do vlog do Zanforlin, sempre extraordinariamente. Hoje a gente avisou alguns amigos aí que quiserem participar. Tem um link aberto aqui, caso alguém queira entrar para comentar, ou se não, ficam os comentários abertos aqui. E recebendo agora mais uma vez o Dr. Lindenberg Gonçalves, autor desta ação que hoje está sendo noticiada aí em vários jornais, na internet, logo cedo essa notícia aí sobre a condenação. O Tribunal de Justiça condena Dilador Borges a ressarcir os cofres públicos, né? E nada melhor para falar sobre isso que o Dr. Lindenberg Gonçalves, que em 2020 iniciou aí esse processo, né, contra o prefeito, apresentando aí uma denúncia na Câmara Municipal de Araçatuba. Doutor, por favor, gostaria que o senhor fizesse um apanhado desde lá de 2020 até hoje, né, ou essa semana que acabou de sair essa condenação. Boa tarde, Zanforlin, e a todos que nos acompanham, e que estejamos mais uma vez tratando de um assunto que é relevante à população de Araçatuba e que fica esse recado à nossa região de Araçatuba, que compreendam que os recursos públicos não pode ser tratado de forma desleixada como fosse algo de propriedade do político, né? O que aconteceu? Temos hoje a notícia que a Justiça condenou o prefeito municipal Dilador Borges a ressarcir os prejuízos por ele causados aos cofres públicos de Araçatuba, ao erário de Araçatuba, ao Tesouro Municipal. É nesse ponto que teremos que observar. O que aconteceu? No ano passado, o órgão especial do Tribunal de Justiça declarou inconstitucional gratificações que eram destinadas aos barões, não é a qualquer cargo comissionado, mas os barões da administração pública, os chaveirinhos do prefeito municipal. Essas gratificações foram declaradas inconstitucionais e, a partir dali, o prefeito municipal deveria sobrestar, suspender imediatamente os pagamentos. Mas não foi isso que aconteceu. Em agosto, 5 de agosto de 2020, o prefeito foi intimado pelo Tribunal de Justiça sobre a declaração de inconstitucionalidade. Quando foi no dia 1º de setembro, o prefeito municipal efetivou o pagamento das mesmas gratificações declaradas inconstitucionais aos seus chaveirinhos, aos seus cargos comissionados, os barões da administração pública. Nessa situação, diante essa manifesta ilegalidade, eu entrei com uma denúncia na Câmara Municipal, que foi arquivada em um quórum de 7-8. À época, a vereadora Tiesa, quando ela era presidente do Legislativo, ela desempatou em um voto de Minerva. Efetuou ali o desempate para o arquivamento da minha denúncia na Câmara Municipal. Posterior a isso, eu ingressei com uma ação judicial, uma ação popular contra o prefeito municipal. Até então, eu tinha uma ideia que os recursos que seriam indevidamente pagos beirava R$400 mil em um só mês. Entrei com esse processo, pedi uma liminar, o juiz, na ocasião, não deu a liminar, porque o prefeito, logo que teve conhecimento que eu entrei com o processo, ele emitiu uma portaria suspendendo os pagamentos futuros, e aí o juiz entendeu que não seria mais o caso de uma liminar. Aqui em Araçatuba foi julgado improcedente a ação, em abril. Logo em seguida, entrei com recurso ao tribunal, e agora veio a resposta. O tribunal reconheceu que foi ilegal, indevido, de má fé, a conduta do prefeito ao desobedecer a ordem do tribunal lá atrás.
significa dizer que os vereadores estavam errados, que o prefeito está errado, e que aqui o denuncista, como eu venho sendo chamado na Câmara, está certo. Hoje, nós temos uma resposta do Judiciário que vem a condenação do prefeito municipal a ressarcir o prejuízo. Ocorre que na tramitação processual, eu tive uma notícia que o estrago no município, em 1º de setembro de 2020, foi de em torno de R$780 mil. Foi esse o estrago que sofremos lá atrás. E agora, né, estou muito satisfeito com a decisão judicial que veio à baila, né, mostrando aí essa situação toda e essa desobediência do prefeito municipal ao descumprir ordem judicial. Olha, realmente é uma situação que merece, né, doutor Lindenberg, o pronunciamento, como eu estou vendo aqui nos comentários, a Silvia Nilwa, ela falou, e os vereadores que apoiaram esse arquivamento, né, que venham a público, né, dar uma satisfação para a sociedade. Infelizmente, diante assim, uma situação direta, a não ser que o Ministério Público tenha um outro entendimento hoje e que comece a aplicar o princípio da moralidade administrativa e exigir que os vereadores passem a fazer o seu papel de fiscalizar de forma efetiva, hoje, neste momento, entenderíamos que os vereadores não teriam responsabilidade nenhuma, porque eles seriam, entre aspas, o dono do seu voto. Só que eles são proprietários de um dever constitucional de fiscalizar. Eles não poderiam se eximir desse dever de fiscalizar. O vereador, tendo o papel de fiscalizar, não fiscalizando, ao meu ver, na minha concepção ou percepção, estariam prevaricando. E os vereadores, na ocasião, prevaricaram, na minha concepção. Eu também penso assim, inclusive até eu tirei essa dúvida com o doutor. A Andréia Alves Silva está comentando aqui, doutor Lindenberg, esses vereadores podem ser responsabilizados? De certa forma, não podem diretamente, mas, claro, partindo para esse princípio da prevaricação, né, por eles se omitirem, eu acho que caberia aí uma ação da comunidade, da sociedade contra esses vereadores. É possível, inclusive, que o Ministério Público entenda que essa prevaricação dos vereadores, né, acarretou uma improbidade administrativa. E eles possam responder. Agora, tudo hoje depende de uma posição moral, ética do Ministério Público. Infelizmente, a gente não pode falar que a justiça não funciona, porque em momentos ela funciona. Mas todos nós, como munícipes, sociedade que acompanha, eu acredito que o senhor, como advogado, também deve ver isso que eu vou estar comentando, que em momentos a gente tem a impressão que o Ministério Público faz vista grossa, ou age politicamente. São interrogações que eu coloco que não dá para entender certos procedimentos do Judiciário, mesmo com a provocação do mesmo, né, que o Ministério Público tem que ser provocado. Mas eu sinto, assim, uma carência, sabe? O munícipe, a gente que tem alguma informação, a gente vê que eles podiam fazer mais e não faz, doutor. Zanforlin, infelizmente, nós estamos diante de um dilema. Eu ouvi muitas vezes, eu sempre assim, ouvi e me silenciei, que eu acho assim que acaba soando forte, né? Eu procurei nunca me manifestar com o que eu ouvi.
Estou relatando o que eu ouvi, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. Não, estou apenas passando a informação, não reproduzindo como uma opinião concreta minha, mas fica um sentimento. Diante de tantas denúncias que nós levamos ao Ministério Público durante esses 4 últimos anos que passaram, e o Ministério Público ter arquivado todas as nossas representações, salvo a do escritório de advocacia, que hoje tem uma ação de improbidade contra o prefeito, diante essa situação, essa posição do Ministério Público, passaram a dizer por aí que Ministério Público, que tem a sigla MP, passou a ser traduzida como meu prefeito, como o prefeito fosse do Ministério Público. Ficou uma coisa muito chata. O pessoal, em vez de falar Ministério Público ou MP, o pessoal falou, você não vai mandar nada para o meu prefeito, que é o Ministério Público. Então, assim, fica uma coisa muito constrangedora, muito chata. O Ministério Público tem que assumir o seu papel de fiscal da ordem jurídica. É um dever constitucional do Ministério Público que está no seu artigo 129 da Constituição Federal. Quanto isso, infelizmente, a população, as pessoas estarão denominando o Ministério Público como meu prefeito. Eu vejo em momentos um corporativismo, né? Não sei se é a palavra certa, é que é isso aí, né? O funcionário público, aí, em momentos eu enxergo assim, parece que junta os funcionários públicos do órgão federal, do órgão estadual, do municipal, parece que eles se unem um para proteger o outro. Por quê? A prefeitura manda funcionário para o fórum, manda recurso, auxilia o Tribunal de Justiça, auxilia a promotoria, fazem parceria entre eles. Às vezes, eu fico com a impressão que essas coligações, correlações desses órgãos entre si, em momentos afetam a decisão desses juízes, esses promotores, né? Esses representantes da justiça. Eu, sinceramente, fico com a pulga atrás da orelha, sabe? Principalmente quando saem decisões dos tribunais de justiça, seja na promotoria, nem vou falar do STF aí. Zanfurlin, eu não vou chamar de corporativismo, né? Mas eu chamo, neste caso das gratificações, meio que protecionista. Veja, nós estamos diante o quê? Um ato praticado pelo prefeito municipal que descumpriu uma ordem judicial. Existia uma ordem judicial declarando inconstitucional as gratificações, que tem o seu efeito imediato, tá certo? E o prefeito municipal simplesmente ignorou a decisão do tribunal na época e pagou as gratificações. Esse ato do prefeito municipal acarreta um crime, o crime de responsabilidade. E o Ministério Público não fez nada sobre isso aqui em Araçatuba. Veja você, lá atrás, quando o Cido Sério estava na prefeitura, ele desobedeceu uma ordem judicial que teve uma declaração de inconstitucionalidade sobre cargos comissionados, e surgiu uma outra lei, mudando somente as nomenclaturas dos comissionados, mas com o mesmo perfil de inconstitucionalidade. E o Ministério Público, na época, entrou com um processo contra o prefeito e conseguiu afastar o prefeito de um dia para o outro em 83 dias. Então, de um dia para o outro, o Cido Sério foi afastado e ficou afastado durante 83 dias. O porquê o Ministério Público não teve a mesma conduta nesse caso? Houve uma desobediência à ordem judicial, que nesse caso teve uma sangria dos cofres públicos em um único mês em R$ 780 mil.
Então, eu chamo isso de protecionismo. Ou então, frente o Ministério Público não ter feito nada, nós estaríamos aí diante o negacionismo. Eu penso dessa forma. Esse é o espírito que eu tenho hoje. Eu falei de corporativismo em função que os órgãos públicos estaduais, eles trabalham em parceria, em conjunto, e eu percebo que em momentos, principalmente com essa escassez de recurso, que parece ser engraçado, mas os tribunais de justiça vivem reclamando que falta servidor, que falta isso, que falta aquilo, e você pode analisar, todas as prefeituras têm lá uma parceriazinha com a prefeitura, manda lá uns funcionários, né, remanejam os funcionários para auxiliar lá no fórum, né? Não sei se o senhor... Isso, sim. Inclusive, tem funcionário da Guarda Municipal de Araçatuba que trabalha na segurança lá do fórum. Pois é, então tem essa parceria deles. Inclusive, não te interrompendo também, inclusive o cartório da Vara da Fazenda Pública, aqui em Araçatuba, fica ali no anexo fiscal na 15 de novembro, é prédio da prefeitura. Então, claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas diante dos fatos e das decisões, como você bem exemplificou, pega no pé de um, mas não pega no pé de outro, né? Então, a gente fica meio assim, dois pesos e uma medida, na verdade, um peso e duas medidas, né? Que é o correto, né, doutor? Um peso... É o correto. Um peso e duas medidas. É para acabar, né? Então, nós, munícipes, que não somos advogados, já estranhamos. Imagina o doutor que está diante dos processos aí, deve ficar horrorizado e até mais indignado ainda, tendo conhecimento dos assuntos que uma hora o mesmo peso é decidido de outra forma. Independente de partido, a justiça tem que ser feita. E por que Ministério Público? Por que Justiça? Vocês estão agindo diferente. E o pior, fingindo timor. Não agindo. Eu já coloquei algumas manifestações minhas em alguns processos judiciais, que a parte contrária se faz de porco caolho, né? Então, a gente vive numa sensação que ou se faz de literalmente cego ou é o porco caolho. Agora, isso não vai ficar assim. Esse próximo semestre ele será bem movimentado na Câmara Municipal. Surgiu agora fatos novos, provas novas. Agora, não sou eu que disse que o prefeito agiu de má fé na Câmara Municipal, né? Quando eu mandei lá na Câmara Municipal, olha, o prefeito agiu de má fé, descumpriu a ordem. Não sou eu que estou dizendo mais isto, agora é uma confirmação do judiciário, temos uma prova nova, um desdobramento, vou encaminhar uma nova denúncia à Câmara Municipal, para que eles apreciem, vou encaminhar ao Ministério Público de Araçatuba o pedido de improbidade administrativa em face do prefeito, e vou além, Zanfolim. Descumprimento de ordem judicial acarreta uma coisa: crime de responsabilidade. Eu vou encaminhar a PGJ, Procuradoria-Geral de Justiça, em São Paulo, que é o Ministério Público de segundo grau, um pedido para que se instaure um processo de crime de responsabilidade contra o prefeito municipal. Ele tem que se responsabilizar, ele tem que ter os seus direitos políticos cassados. Ah, mas isso não é muito drástico? Que seja, que o remédio seja amargo, mas que venha a cura a Araçatuba, que os políticos que vierem saibam que agora tem limite, não pode mais fazer o que vem fazendo até agora. Um prefeito tem que ter os seus direitos políticos cassados, tem que responder um processo de crime de responsabilidade para que os outros venham
e tenham essa pedagogia, que entendam que eles também podem sofrer as mesmas consequências. Doutor, muito bem colocado. Está faltando punições que fiquem como exemplo, punições exemplares, para que esse pessoal saia desse conforto. Estão muito nessa zona de conforto que ninguém vai fazer nada, que ninguém vai questionar, sabe? E os senhores promotores de justiça, tribunais, vocês precisam ajudar um pouco mais a sociedade. Veja só, nós temos tribunais de justiça, uma justiça brasileira, uma das mais caras do mundo, doutor Lindenberg, o senhor sabe bem disso. Sim, principalmente o estado de São Paulo. Devido aos privilégios e à estrutura milionária. E ainda tem que ter cidadãos, eu sei que o doutor faz com o maior prazer, faz por conta, e muitos outros cidadãos que também faz, né? Denuncia aqui, denuncia ali, né? E mesmo assim não funciona. Então, por favor, Justiça Brasileira, colabore, né, doutor? O nosso intuito sempre é aquele de que passamos a olhar, não precisa ser olhado a olhos nus. Então, como eu estava dizendo, Zanfolim, nós estamos diante de uma questão de pedido de moralidade. Nós estamos pedindo respeito. Queremos que o dinheiro público seja bem gasto. Queremos que o dinheiro seja investido com os serviços básicos necessários à população, que obedeça à lei, que haja moralidade. Nós queremos isto. Estamos pedindo ao Ministério Público que, tal como queremos que a administração pública zele pelo dinheiro público, que o Ministério Público colabore conosco e busque obrigar que os administradores também obedeçam a norma, a lei, a Constituição e use o dinheiro de forma moral, pelo menos, que respeite a administração pública, né, que respeite as pessoas. Nós temos o nosso prefeito municipal em Araçatuba, que aplicou, nas duas últimas eleições, principalmente na primeira, o maior fake news eleitoral, que ele sempre disse que iria tratar a coisa pública com moralidade, com respeito, e está sendo o contrário. Ele está sendo o prefeito que mais está tratando a coisa pública com imoralidade. Ele falava de cargo comissionado, que era um absurdo. Ele criou mais cargo comissionado do que o Ciro Sério. Ele falou que o dinheiro público seria tratado de forma moral. Ele desobedeceu a ordem judicial para bancar justamente os cargos comissionados dos barões da administração pública. Então, a conduta dele é totalmente o contrário do que fala, né? E depois de o senhor ter falado bastante sobre essa ação, daqui para frente, o que vai acontecer? O senhor já foi notificado sobre essa decisão agora, doutor? Teve a questão da publicação da súmula do julgado, né? Aí vai ter a publicação do acórdão, inicia o prazo para recurso, e aí vamos ver se eles vão entrar com embargo de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário. Mas, a partir de agora, Zanfolim, é o chamado jus esperneandi, tá? Essa decisão, agora eu falo com toda tranquilidade, tá? Essa decisão, se eles reverterem essa decisão, eu volto a enxergar, tá? Então, eles não revertem essa decisão mais, tá? Não revertem, vão entrar com embargo de declaração, vai ter o jus esperneandi, entrar com recurso especial, só para protelar. Eu vou aguardar o trânsito em julgado, porque a lei de ação popular diz que o condenado só é obrigado a restituir o valor numa execução após o trânsito em julgado. Então, é isso que eu tenho que fazer agora, aguardar o trânsito em julgado, e trânsito em julgado eu entrarei com uma execução
e vamos fazer apurações dos valores reais que o prefeito esteja devendo. E espero que os vereadores se pronunciem, né? Bom, eu acho pouco provável, né, a maioria ali, que inclusive do mandato anterior, se pronunciar. Eu acho isso pouco provável. Mas está aí o recado, que a cada dia os vereadores de Araçatuba caem em um descrédito moral, social e político. Nós estamos diante de vereadores que estão sendo desmistificados por decisões judiciais, mostrando que eles estão desmoralizando a nossa cidade de Araçatuba. Estão sendo uma vergonha política. E os cidadãos de Araçatuba estão antenados. E a cada dia vão participar mais. A cada dia vão ter conhecimento maior do que realmente está acontecendo em Araçatuba. E é assim que eu creio. Os vereadores que não colocarem colírio, não vou falar nos seus olhos, mas no seu ego moral e passarem a ter uma visão diferente das coisas, eles serão futuramente responsabilizados. Amém. E é o que a sociedade espera também. Quero agradecer mais uma vez essa aula de informação que o senhor nos traz e também não falo em nome da população, mas com certeza eu acredito que a sociedade lhe agradece muito pelo papel que o senhor vem fazendo aí diante essas situações no poder público de Araçatuba. Fica um exemplo aí para toda a sociedade, inclusive regional, que nós, como cidadãos, podemos fazer a diferença, né, doutor? Está dado o recado. O Tribunal de Justiça assim o fez, reconheceu que o prefeito agiu de má fé, reconheceu que ele desobedeceu a ordem judicial. Fica esse recado para toda a região de Araçatuba, que existe justiça e eles têm que tomar mais cuidado do que faz. Eles têm que ser melhor assessorados. Os jurídicos que estão por aí, nessas pastas, esses secretários que estão por aí, estão orientando mal os prefeitos. Inclusive de Araçatuba. O secretário da pasta de assuntos jurídicos de Araçatuba tem orientado muito mal o prefeito. E o prefeito assume essa responsabilidade. É bom que ele se atenha a isto. Afinal de contas, de toda forma, embora esteja sendo muito mal assessorado, muitos não sabem. Confirma a tese que o prefeito agiu de má fé, com improbidade, consciente, com dolo. Ele é advogado, sabia, Zanfulin, que o Dilador Borges, pelo menos lá na OAB, ele é advogado? E tem o OAB dele? Ele tem. Então, ele é advogado. Pois é. Ele sabe do que pode e do que não pode fazer, pelo menos presume que saiba. Estou bem desconfiado desse OAB dele, porque, sinceramente, com as decisões que ele vem tomando e os seus pronunciamentos que ele tem feito, ver esse outro processo que também está aí em tramitação, que eu não vejo a hora de sair o resultado, porque o doutor Nava, né, doutor Nava, o senhor fez um desafio aí, não foi um desafio que o doutor Nava fez? Eu estou pagando, eu quero ver, doutor Nava, eu quero ver a resposta da União ao senhor doutor. Se tem ilegalidade ou não tem ilegalidade nessa ação dos automóveis que vocês arquivaram na política. Mas quero ver na justiça. Bem lembrado, Zanfulin, bem lembrado. Houve um desafio à Procuradoria da União, embora eu seja o autor do processo que tramita na Justiça Federal, mas o prefeito e o seu patrocinador
não me desafiou. Pois é. Devia ter desafiado você e você devia ter sido chamado lá no dia também, né? Sem Resolveu dúvida. dispensar. Sem dúvida. É o mesmo. Mas a omissão vem aquele ditado, né? Quem cala consente. É verdade. E essa sessão de votação e arquivamento referente a esse outro caso, que é o carro da compra dos carros, né? Inclusive, não sei se você chegou a assistir uma entrevista, numa série de entrevistas do SBT do prefeito, se não bastasse todas as críticas que ele recebeu, referente àquela frase patética sobre não precisar leito UTI, ele ainda teve a coragem de falar ao vivo no SBT, eu estava revendo isso aí, eu vou pegar ainda esse trecho para repostar, ele dizendo que, reafirmando o mesmo erro, ele disse que foi mal interpretado. Não foi, o senhor não foi mal interpretado, o senhor foi muito bem entendido. O que é? Que o senhor não se preocupa com as pessoas. Porque se o senhor se preocupasse, o senhor teria comprado o carro Virtus de luxo, e 16, 20 carros para a prefeitura. Inclusive, dentro do processo, comprado através da Secretaria de Serviço Social, sendo que é Secretaria de Saúde. Mas isso aí é um assunto longo que nós já conversamos, que eu espero que a justiça resolva, né, doutor? Sem dúvida, de fato, não adiantaria mesmo abrir leitos UTI, porque quando ele teve Covid, ele usou um leito de UTI, então não precisava. A população é um resíduo humano em nossa cidade de Araçatuba. Pois é, ele resolveu o problema dele, né, e ninguém mais precisa. Isso. Infelizmente. Doutor, encerro aqui com essa imagem na tela principal. TJ condena Dilador Borges a ressarcir o município por pagamento ilegal a comissionados, né? E, para fechar, uma frase final, o senhor já comentou rapidamente, mas que fique registrado aqui. A Folha da Região publicou uma pequena nota da prefeitura, só para enfatizar isso aqui, nós já comentamos, mas só para fechar. Em nota, a prefeitura de Araçatuba disse que o município não foi intimado quanto à data de julgamento no tribunal para exercer seu direito de defesa em sustentação oral, motivo pelo qual desconhece o teor da decisão. O setor jurídico irá aguardar a intimação para interpor os recursos cabíveis, uma vez que efetivamente não houve nenhum prejuízo ao erário. Portanto, não há o que ser ressarcido, diz a nota oficial. Desculpe comentar novamente esse assunto, mas só quis registrar que, na verdade, não é bem assim, não, viu, jurídico da prefeitura. Zanfolim, não é bem assim. Para encerrar, o que acontece? Sobe para o tribunal um recurso, quando ele chega lá que há a sua distribuição ao relator, automaticamente, é como se fosse uma mensagem instantânea. Dispara para os advogados, numa publicação pelo Diário Oficial, a seguinte informação: manifeste as partes no prazo de 10 dias acerca da insurgência sobre o julgamento virtual. Eu não me manifestei, porque eu não me opus ao julgamento virtual. A administração pública e o prefeito não se manifestaram. Eles poderiam dizer: eu me insurjo ao julgamento virtual e quero ele telepresencial. Aí seria intimado as partes, que tal dia seria marcado e tudo. Como ninguém se manifestou, o julgamento ele é virtual. O relator faz o seu voto, encaminha
online para os outros julgadores, eles dão um ok e daí sai o resultado, sem ter uma sessão específica. Então, assim, não procede essa alegação do jurídico, eles estão falando isso apenas para tentar amenizar a culpa do prefeito. É o que a André está comentando aqui, né? Ele distribui aí 700 mil reais, não faz falta aos cofres públicos, né? Claro que faz falta, né? Claro que tem que ressarcir. Né, Lindenberg? Ó, um real que é dos cofres públicos já causou prejuízo. Não é dele, é dos cofres públicos. Então, não tem conversa. Na administração pública, não tem perdão. Olha, e para encerrar mesmo aqui, porque é tanto o assunto, queria até que... Chegou uma mensagem, uma mensagem da Andréia aqui, e vou ler para o senhor. Ela está pedindo, até vou pedir para o senhor fazer essa mensagem, que ela comenta aqui, ela está falando, Zanforlin, informa as pessoas que elas podem ir ao Ministério Público, que fica na rua Pompeu de Toledo, avenida, né? Pompeu de Toledo, ao lado do estacionamento do Mufato, e pode levar as denúncias pessoalmente sobre qualquer coisa que não está funcionando em Araçatuba, você pode fazer a denúncia lá, né? Então, é isso mesmo. Eu vou passar a palavra para o doutor, para o senhor deixar esse recado para os munícipes. Munícipe, vai lá, denuncia também. É isso aí. É importante a atuação de cada cidadão, verificando que tem alguma coisa errada no seu bairro, comunique. De repente tem uma notícia que tal rua está como asfaltada e não está asfaltada, denuncie o Ministério Público. A rua foi asfaltada, mas 1 ano depois, 2 anos depois, começou a aparecer buraco e ninguém fez nada. Mande para o Ministério Público, que tem um prazo de garantia de obras de 5 anos. Daí para frente, você vai estar colaborando muito por nossa cidade. Doutor, aproveitando o ensejo aí, para a pessoa se dirigir ao Ministério Público aí no centro de Araçatuba, na Avenida do Pompeu de Toledo, ela chega lá, ela vai ter que se identificar, levar o documento dela, ela tem que levar Sim. Uma inicial, uma coisa muito pode ser feito também via online, tá? Tem no portal do Ministério Público, você pode fazer a reclamação via online, pondo todas as informações que entende pertinente, se um problema é na rua, o nome da rua, o que aconteceu ali, que dali eles vão investigar também. Caso presencial, um resuminho por escrito, com os documentos pessoais, comprovando de endereço, e lá faz um protocolo. Porém, o Ministério Público, ao meu ver, ele tem também a obrigação de receber uma representação até verbal, e eles reduzirem a termo. O assistente deles ouvir a reclamação da pessoa, até porque ninguém tem a obrigação de ter um computador em casa. Ouvir a reclamação ali verbal, reduzir a termo, a pessoa assina e dali tem o procedimento. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos e, claro, até a próxima live aí, né? Eu espero que a próxima. Eu espero que a próxima seja já o resultado final desta ação e também o pronunciamento da União e também da Justiça referente ao famoso processo dos carros, que já entrou para a história, para a péssima história de Araçatuba. O TI não resolve. Sem dúvida. Até mais, doutor. Até mais, boa tarde a todos. Bom final de semana para o senhor. Igual para você também.